Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Estilo. Na programação de hoje, apertem os cintos, porque a gente vai ter uma conversa sensacional de seu interesse ou de alguém da sua casa. Vamos conversar com o Dr. Diego Rumon, cardiologista. Você sabe qual será o assunto? Pois é, esta febre tão gigante sobre as canetas, sobre emagrecimento. Esses nomes fictícios ou verdadeiros dentro do complexo da saúde, o Dr. Diego vai responder tudo isso. Quais as vantagens, desvantagens, perigos, essas que vêm meio que escondidinha por aí. Isso tudo o Dr. Diego vai conversar conosco. Dr. Diego, seja bem-vindo. Prazer enorme estar com você aqui no programa Estilo. E vamos conversar num assunto bastante polêmico, não, porque tem partes que fazem muito bem à saúde que você vai esclarecer para a gente agora. Um prazer estar aqui, convidado pelo programa, para avaliar o que vem acontecendo, as modificações que vêm acontecendo e estão, como colocaste, está no cotidiano familiar das pessoas, está no dia a dia, está no trabalho, está no cafezinho da manhã. Hoje as pessoas falam muito sobre medicamentos injetáveis, chamados de canetinhas, e eu acho que a gente, como cardiologista, tem a obrigação de colocar algumas coisas, ponderar alguns questionamentos que as pessoas fazem e às vezes sem um conhecimento adequado sobre o assunto e sobre o benefício que realmente você pode ter com esses medicamentos, quando sim bem indicados. Doutor, nós temos algumas perguntas específicas e, ao mesmo tempo, do dia a dia, pessoas mais leigas. Eu acho que a gente vai fazer um bate-papo agora, em primeiro momento, dessas perguntas que as pessoas sem conhecimentos nos fazem e a gente conversa um pouquinho sobre os tipos desses injetáveis, sobre as canetas em especial para o emagrecimento. Por exemplo, temos diversas canetas dessas, diversos procedimentos. O Ozempic, da Wegovy, Mounjaro, Povistra, é isto? Isso. Retatrutida. Certo. E Zepbound. Certo. Doutor, fala um pouquinho pra gente, então, esses nomes todos, pessoal, existem todos esses nomes dessas canetas, desses injetáveis. Agora o doutor vai esclarecer um pouquinho para nós como se procede, como foi construído isto, de que forma foi estudado para que este injetável, esta caneta chegasse até os consultórios para que pudessem facilitar e melhorar a saúde e a vida das pessoas. Então, eu vejo os medicamentos, a semaglutida. A semaglutida é um dos injetáveis, os quais os nomes comerciais aqui no Brasil é o Ozempic, o Wegovy e o Povistra. A tirzepatida é outro injetável, cujo nome comercial aqui no Brasil é o Mounjaro, e Zepbound é o nome que a gente tem fora do Brasil, em outros países, mas que não é comercializado aqui no Brasil, este nome aí. A gente vê o Povistra é o mesmo medicamento que a semaglutida, mas representado por outro laboratório. O que nós temos que entender hoje? Essas duas moléculas, semaglutida e tirzepatida, são medicamentos que são aprovados e têm suas indicações. Nós temos a semaglutida, que é uma molécula antiga, mas que vem adquirindo um boom de várias indicações para benefício da saúde das pessoas. A semaglutida, representado por Ozempic, o Wegovy, o Povistra, são medicamentos injetáveis, análogos do GLP-1, que a gente chama, e que são medicamentos que causam uma redução no apetite, causam uma sensação de saciedade, ou seja, parece que você comeu bastante, você comeu pouquinho. Tem uma ação que faz com que o teu cérebro interprete para você ter menos vontade de comer. Como consequência disso, você tem uma perda de peso. Não é esse o ponto que eu quero chegar. A semaglutida é um medicamento que reduz risco de morte.
Então reduz mortalidade por todas as causas. E esse boom começa em 2023, quando um estudo chamado SELECT mostrou que a semaglutida, usada em pessoas não diabéticas, mas com problemas cardíacos, com sobrepeso e obesidade, ou seja, IMC acima de 27, acima de 30, que é o sobrepeso, essas pessoas tinham uma redução de mortalidade por todas as causas. E é aí que passa a vir todo o universo de olho nelas. O que está acontecendo? É só a perda do peso? Redução por quê? Nós sabemos que o uso desses medicamentos, quando indicado nessas pessoas, começou lá atrás. Quando? Quando a gente teve o uso da semaglutida para a melhora do cansaço, numa escala que você quantificava, questionava as pessoas, e essa escala, conforme o estudo publicado, mostrava que as pessoas tinham uma melhora na sua qualidade de vida. Então, nós temos um primeiro indicador de benefício de qualidade de vida por melhorar o cansaço em pessoas com sobrepeso e obesidade que tinham cansaço. Perfeito. E essas pessoas eram não diabéticas. E o medicamento até então era usado para controle da glicose em pessoas diabéticas. Quando a gente tem essa melhora do cansaço, a gente chama o cansaço aos esforços, insuficiência cardíaca, nós notamos que ao longo de um período de 64, 68 meses, as pessoas reduziam o peso, mas melhoravam qualidade de vida e reduziam inflamação. Vários mediadores inflamatórios também. E quando você parava de usar o medicamento nas pessoas, 80% dessas pessoas voltavam a ter o peso e os sintomas as quais tinham antes. E as que permaneceram usando tinham até um adicional, e tem até um adicional de melhora clínica. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que manter o medicamento, manter o peso mais baixo, faz com que tenhamos menos mortalidade total. Entre elas, infarto, AVC, e isso vem se estendendo. Ou seja, temos menos pessoas em hemodiálise. Temos um dado curioso que 53% da população brasileira está com sobrepeso e obesidade. E isso vai acarretar doença cardiovascular, diabetes, perda de função renal, doença osteoarticular, e nós precisamos encarar o que as pessoas às vezes falam, canetinha, como um medicamento que melhora a tua vida e reduz o risco de uma doença. Esse medicamento ele foi feito já com uma intenção específica de redução de peso? Ou em primeiro momento ele não foi estudado para isso? Não, primeira indicação do medicamento foi lá atrás usado para redução de glicose e depois para a melhora do cansaço em pessoas não diabéticas. É aí que surge todo o acompanhamento dessas pessoas, vindo novos estudos e as melhoras clínicas provadas. Melhora do cansaço, redução de doença cardiovascular, redução de mortalidade total, melhora de dor articular, de osteoartrite, osteoartrose especificamente, melhora de desfecho renal, e isso falando só de uma molécula, que é a semaglutida. Depois, os pacientes diabéticos também foram estudados. E hoje nós podemos falar numa frase muito comentada, que é a remissão do paciente diabético tipo 2. Ou seja, o medicamento, e aí a gente pode falar especificamente da tirzepatide, que é um análogo do GLP-1 e do GIP mais potente que a semaglutida, e ela mostrou que a pessoa que era diabética deixava de ser diabética, reduzindo o peso de maneira importante, mas o diabetes, que era o foco principal, acontecia. O cansaço também melhorava. Então nós temos aí a indicação de pacientes com obesidade, sobrepeso, obesidade e glicemias com diagnóstico de diabetes
nós temos a oportunidade de você fazer a remissão do diabetes e ainda melhorar vários adicionais na saúde da pessoa. Doutor, a gente sabe que a caneta, mais popularmente falada, ela está nas mãos de todo mundo quer ficar mais magro. Quem pode receitar esse medicamento? Vejo que a cardiologia, a endocrinologia, quem mais pode indicar para que a pessoa possa fazer o tratamento? Todo médico pode receitar um medicamento, né? Então, um médico treinado, médico que estudou, pode indicar. No entanto, o que nós temos recebido hoje é que o uso indiscriminado, às vezes até a pessoa, porque alguém conta que está usando, passa a buscar o medicamento, tanto é que passou a ser um medicamento controlado, com receita controlada aqui no Brasil. No início não era. Isso não era, não né? era. A gente percebe no salão que todo mundo provava mais de uma, diferentes marcas e assim. Então, quem pode prescrever? Tu tem que saber o porquê que você vai prescrever. Você tem que explicar para a pessoa, o médico tem que explicar para a pessoa por que tu vai usar este medicamento ou este, onde você quer chegar, como você vai usar algo que é a longo prazo, porque o benefício na saúde das pessoas é você usar esses medicamentos a longo prazo, como você vai conduzir, como que você vai aumentar a dose para ter o objetivo. Como é que eu vou usar uma dose elevada inicialmente e causar um efeito colateral? Não, mas eu quero usar uma dose que me dê benefício na minha saúde. Aí eu tenho que individualizar o paciente. Eu tenho que fazer individualização. Hoje, Lucimar, a gente fala em pessoas que respondem rapidamente, respondedores rápidos aos medicamentos, análogos do GLP-1 e do GIP, que é a semaglutide e a tirzepatida, e respondedores mais tardios. Não significa que você, muitas pessoas olhando só pelo lado do peso, não significa que você, que não reduziu o peso nos primeiros meses de tratamento, não vai ter o benefício na redução do peso e na sua saúde. Visto que logo após os primeiros 15, 60 dias, teus marcadores inflamatórios, quando olhados, estão melhor, tua glicose baixou, teus outros marcadores inflamatórios, e hoje muito utilizado a proteína C reativa ultrassensível, baixou, mas o paciente X vai responder na redução do peso mais rápido do que o paciente Y. Isso é uma característica individual. E a gente vê que o benefício precoce na redução dos marcadores inflamatórios é o que a gente olha. É o benefício na melhora do cansaço, melhora na dor, melhora, fica mais fácil de controlar pressão arterial. A semaglutida reduz pressão arterial. A tirzepatida reduz pressão arterial. Então você vai ter que saber mexer com alguns medicamentos que a pessoa possa eventualmente estar usando. Tu vai ter que ajustar essas doses. Então o médico, para prescrever um análogo do GLP-1, seja para obesidade, cansaço, para perder peso e melhorar a qualidade de vida, tu tem que saber desses detalhes e saber se a pessoa usa ou não outros medicamentos, visto que você vai precisar ter um ajuste nesse cenário. Você que está acompanhando conosco o programa, muito importante, como o Dr. Diego comentou, não faça por conta. Vá, consulte o seu médico de confiança, converse com ele, esclareça toda a tua necessidade, o teu problema, para que possa sim fazer uma receita, todo um protocolo para que você possa tomar essa medicação. E esta medicação, conforme um determinado tratamento, neste momento ela está reduzindo a bariátrica? Eu vejo que em algumas indicações a resposta é sim. Em outros casos, nós sabemos que nós vamos ter uma perda de peso quando nós chegarmos na dose máxima do medicamento mais potente provado até hoje, que é a tirzepatida, o Mounjaro aqui no Brasil. Nós sabemos que nós vamos perder em torno de 25%, 28% de peso corporal. É bastante. É bastante. No entanto, tem pessoas que têm um peso tão elevado, que são os pacientes
super obesos que mesmo esse medicamento não vai conseguir fazer com que o peso deles venha a ser um peso que melhore totalmente a qualidade de vida. Então, como que eu vejo isso? E como que a literatura médica vê isso, já tem estudo publicado. Nós temos hoje dois fatores que se complementam. Então, quando uma pessoa tem uma obesidade muito importante, eu posso lançar mão do medicamento, sabendo que ele vai perder, em média, 20 a 30% do seu peso e fazer uma cirurgia muito mais tranquila com um paciente com menor inflamação, com peso mais reduzido, mas que precisa do complemento da bariátrica. Outro lado, eu tenho paciente que fez a bariátrica e está tendo reganho de peso no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ano. E aqui que vem a prova já baseada em evidência. A pessoa que teve a cirurgia bariátrica feita e que reduz mortalidade cardiovascular e que reduz e melhora a qualidade de vida das pessoas e que é capaz de fazer a remissão do diabetes, e isso datado e consagrado na literatura há vários anos, com ótimas técnicas e ótimos resultados, quem tem o reganho de peso, o medicamento entra como um coadjuvante para você melhorar o peso e evitar que você volte a ter o ganho de peso após uma cirurgia bariátrica. Então, são dois complementares que você pode fazer o uso antes, fazer uma cirurgia e o cirurgião operar um paciente mais tranquilo, entre aspas, e nós temos o outro lado, que é o que nós trabalhamos mais hoje, porque nós temos uma grande parte da população que fez cirurgia bariátrica nos últimos 15, 20 anos. Há quantos anos ela é provada em melhorar a saúde das pessoas? Hoje, essas pessoas têm um reganho de peso, porque a obesidade é uma doença genética. E esse reganho de peso nós estamos conseguindo controlar com medicamento, com semaglutida, que é a que mais foi estudada até o momento, e outros estudos, novas moléculas estão em análise, mas publicado até hoje nós temos semaglutida para a obesidade e tirzepatida para a obesidade. Você que está acompanhando conosco o programa, estão observando que o doutor está sendo bem esclarecido, tudo bem pautado para que você tenha o conhecimento e não faça nada por conta própria. Ela resolve o problema da grande maioria? Pode ser que sim, mas aí você pode ter algum problema de saúde que você precisa comentar com o seu médico para que não tenha problemas pós as aplicações por conta própria. E falando por conta própria, essa é a pergunta que eu ia te fazer e você vai responder para nós, doutor. Tem muita gente buscando sem orientação médica nenhuma, porque a titia, a mamãe, o padrinho, o fulano e o ciclano estão indo no Paraguai buscar esta medicação e tomando dosagens por conta própria. Não começam cautelosamente, já colocam uns injetáveis mais pesados. E aí, doutor, como é que funciona? É liberado? A Anvisa libera? Conta pra gente o procedimento. Primeira coisa, a gente não deve usar um medicamento sem saber o objetivo que você e onde você quer chegar. O medicamento é feito para atender dois princípios básicos, para melhorar o teu sintoma e para aumentar o teu tempo de vida, reduzir a mortalidade. Quando a gente vai a um país do lado buscar um medicamento porque alguém disse ou alguém está usando, eu não conversei com o meu médico e eu não estou respeitando esses dois preceitos básicos. Outra coisa, por quanto tempo? Qual dose? Qual o objetivo? Por toda a vida. Depois que eu perdi o peso, como que eu procedo? O que eu faço com o remédio que eu usava da pressão, do diabetes, se eu passei a usar um remédio injetável vindo de uma origem que não é a origem que a gente conhece, que aqui no Brasil a gente tem a semaglutida, representada por moléculas que a gente sabe que o resultado está sendo entregue ao paciente, a tirzepatida da mesma maneira, são os laboratórios que têm trabalhado isso e nós estamos tendo um ótimo resultado. Como que eu vou
aprovar um medicamento vindo de uma origem em outro país que eu não conheço. Por quê? Eu sou médico aqui no Brasil e a gente segue uma literatura mundial, com estudos publicados em cada segmento, cardiológico, endocrinológico, renal, como eu falei agora há pouco, melhora na qualidade de vida. Então eu tenho que ter certeza que o medicamento tem uma origem totalmente lícita para que eu possa usar a dose adequada, projetar o resultado que eu desejo para atingir o objetivo, que é reduzir sintomas e reduzir mortalidade, ou seja, aumentar os anos de vida da pessoa. E é isso que o medicamento faz. Eu não posso usar algo por duvidoso, que eu não tenho certeza, e muitas vezes a gente pega pessoas que começam a usar doses sem orientação médica e aí vem os efeitos colaterais. Usei uma dose elevada, sem saber o porquê, sem saber o objetivo, e tive náusea, vômito, diarreia, distensão abdominal, entre outras coisas que às vezes são pulverizadas, mas que quando a gente olha os estudos, nós não temos estudos, por exemplo, com desfechos negativos quanto ao aumento de pancreatite, como tem sido publicado nos últimos meses nas redes sociais, digamos assim. Ou seja, os estudos com essas moléculas mostraram, primeiro, para ser comercializado, um perfil de segurança quanto a pâncreas, fígado, e só depois disso eles vieram a chegar ao médico para o médico prescrever. Então, tem certas associações que são feitas negativas aos medicamentos que, quando usado adequadamente, na dose correta, na resposta que é individual, a resposta usada para o paciente X ou Y, ela é individual, porque eu posso responder rápido ou posso responder mais tardiamente. Isso deve ser analisado pelo médico no acompanhamento do tratamento. Como essa medicação ela realmente veio para melhorar diversos quadros da saúde, dar um pouco mais de conforto, uma vida com mais qualidade para todas as pessoas, e o doutor foi bastante cauteloso em falar justamente da medida do Paraguai. Então é muito importante só frisar novamente que procure o seu médico, não compre sem saber a origem disso, até porque hoje nas farmácias somente com a receita médica para que você possa comprar a medicação. Nós fizemos algumas perguntas, conversamos com vocês um pouquinho e com o doutor, mas uma conversa informal referente ao bate-papo, apesar de ter sido bem especificado todo o conceito das injeções, destas canetas propriamente ditas por nós, mas agora cientificamente nós vamos fazer algumas perguntas para o Dr. Diego. Talvez possa repetir algum comentário, mas de acordo com a obesidade, semaglutida e saúde cardiovascular. Doutor, então vamos lá. Hoje sabemos que a obesidade aumenta muito o risco de doenças do coração. A semaglutida pode ajudar a reduzir esse risco mesmo em pessoas que não têm diabetes? Sim, e esse é o estudo SELECT, e que eu estava presente no lançamento dele, foi na Filadélfia, foi no final de 2023. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, estava curioso pelo resultado dele, que parecia que havia um estudo que ia modificar o caminho da cardiologia, e veio, e foi naquele dia. Foi numa tarde fria, de outono frio na Filadélfia, juntou-se várias pessoas e, entre aspas, as pessoas brigavam para entrar para ver a apresentação. Mas não eram só cardiologistas, era um congresso americano de cardiologia. Tinha naquele burburinho de pessoas chefes de resorts, CIOs da Nestlé, e todo mundo querendo saber o que ia se comentar na abertura desse estudo. Esse estudo mostrou que os americanos, que têm uma população obesa muito preponderante na sua população majoritária, tinham mostrado uma redução de mortalidade cardiovascular na população obesa sem diabetes, sobrepeso e obesidade. Isso estava impactando que
menos máquinas de hemodiálise, foi a primeira vez que teve uma redução da venda de máquinas de hemodiálise desde então. Isso impacta a indústria. As pessoas estavam deixando de consumir, e isso agora é a realidade no meio da gente. O impacto alimentar. O impacto alimentar. O menu dos locais dos Estados Unidos, do mercado, os produtos vendidos começaram a mudar, porque as pessoas estavam reduzindo a quantidade de comida, porque você come menos usando os medicamentos. Normalmente a gente não se alimenta direito, os Estados Unidos em especial é hambúrguer, muita gordura. Exatamente. E ao mesmo tempo, os estudos que estavam sendo abertos vinham com aquele estímulo que é o correto, que você vai usar o medicamento, mesmo não usando, tu deve ter um estilo saudável, ou seja, o medicamento aliado a um estilo de comida mais saudável, não um estilo fast food. E a atividade física adequada tem um resultado extremamente mais positivo. Nesse momento... Se complementam. Se complementam. E nesse momento, em 2023 para cá, isso passa a fazer parte do dia a dia do cardiologista. Então hoje, parte de um check-up cardiológico, eu tenho na minha mão um medicamento que reduz sintomas, melhora a mortalidade na população com sobrepeso e obesidade e com doença cardiovascular. Podemos dizer que nos últimos anos, uma das melhores e maiores descobertas, este medicamento. É o análogo do GLP-1, com todas as provas, né? A semaglutida, tirzepatida e todos os estudos que estão vindo e as moléculas novas que estão sendo estudadas, se fala que quem inventou, quem descobriu o medicamento deve receber todos os prêmios aí em virtude dos benefícios que temos, não só cardíacos, não só na remissão no diabetes, mas o que eu falo, modifica a vida da pessoa, melhora o cansaço. Você imagina a pessoa que não consegue subir um lance de escada ou andar 10 metros e ir ao mercado ou tomar banho. E você com um medicamento tu consegue melhorar isso. Doutor, contraindicação. Absoluta. A gente sabe que pessoas que tiveram algum tipo de câncer de tireoide, você vai contraindicar. Pessoas que estão com um processo agudo de alguma doença, você vai contraindicar o medicamento. Mas absoluta é o carcinoma de tireoide, que a gente costuma e que os estudos excluem esses pacientes do uso dos análogos do GLP-1. Mas cada vez a gente está vendo um perfil de segurança maior. Ou seja, o número de estudos que a gente teve em populações diferentes nos mostra que a segurança do medicamento em quase todos os cenários, quando bem indicado, é positivo. É positivo. Mas de qualquer forma, não se automedique. Converse com o doutor, porque o doutor fez um comentário. Existe poucos os quesitos, mas existe. Então não se automedique. Recentemente foram apresentados estudos importantes sobre esse medicamento. O que eles mostram em relação à redução de infarto, o AVC, e morte por doenças cardiovasculares. É esse o estudo que nós estávamos comentando, de 2023 para cá. A gente mostrou que mesmo sem ter diabetes, se você tem sobrepeso, obesidade e você tem doença cardíaca, o medicamento reduz mortalidade total, reduzindo, dentre a mortalidade total, infarto, AVC, outras doenças. E volto a dizer a vocês, quando eu falo em doença cardiovascular, é muitas vezes melhorar o cansaço das pessoas. Lucimar, a gente tem na cardiologia, uma das principais queixas do nosso consultório é o cansaço. Perfeito. O Lucimar esteve se queixando lá. O cansaço aos esforços. Como é que eu vou ver? Eu vou ver se eu tenho um problema após avaliar a pessoa, e hoje eu sei que a maior parte dos cansaços, o coração é normal, ele não é um coração grande. E quando eu uso nessas pessoas com coração normal e cansaço a semaglutida ou a tirzepatida, conforme a indicação e conforme os detalhes de cada paciente, os pormenores de cada paciente, eu tenho uma melhora do cansaço.
Então, ela é um medicamento que é um carro-chefe para a melhora da tua qualidade de vida. Além disso, reduz mortalidade, como provado e baseado em evidência que a gente tem desde 2023. Doutor, além da perda de peso, esse tratamento também pode aumentar a expectativa de vida ou diminuir o risco de morte por problemas cardíacos. Exatamente. Já provado e cada vez vem se mostrando Você mais tem contundente. falado, né? Exatamente. E esses benefícios para o coração aparecem rapidamente ou é preciso um tratamento prolongado para começar a percebê-los? Isso é um detalhe extremamente importante, sabe? Muitas pessoas ficaram com a imagem de que os medicamentos injetáveis, eles seriam só para perda de peso. E aí que não. Os medicamentos, eles reduzem, logo após o seu uso, antes da perda de peso, reduzem marcadores inflamatórios, reduzem mortalidade, melhoram sintomas. E é isso que a gente quer levar até vocês. O perfil de segurança e a indicação. Outras coisas que a gente tem que ver. A origem da doença cardíaca e das doenças neoplásicas, principalmente câncer de mama na mulher e câncer do sistema digestivo na população geral, está associada à origem aos mesmos fatores, ou seja, uma dieta rica em fast food, gordura, o que leva à obesidade. Então, nós também temos cada vez mostrando mais que nós estamos tendo menos exposição a certos tipos de doenças neoplásicas também. Ou seja, o medicamento, logo no seu início, já mostra que marcadores inflamatórios reduzem. Quando eu reduzo isso, eu vou reduzir vários tipos de doença. E aqui entra as doenças cardiovasculares, que são mediadas e iniciadas por um processo inflamatório dentro das artérias do coração, mas a mesma inflamação está na articulação do joelho, está na articulação do quadril, está no sistema digestivo, está na célula da glândula mamária, que faz com que nós vamos tendo a inflamação cada vez menos no corpo humano e com isso a mortalidade e as doenças vêm se apresentando menos, que é o nosso objetivo, é usar o medicamento, é ter melhor qualidade de vida, mas é reduzir a mortalidade. Baseado um pouco desta sua colocação, muitas pessoas com obesidade sofrem com dores nos joelhos por causa da artrose. Quando elas emagrecem, com a ajuda da semaglutida, essa melhora na mobilidade também pode refletir em uma melhor saúde cardiovascular? Muito melhor. Imagina, você tem menos cansaço porque melhora o coração. E ainda se provou nesses anos, poucos anos, de 2023 até hoje, a gente tem a prova de que melhora a saúde cardiovascular, mas reduz a inflamação na articulação, reduzindo a dor, melhorando a mobilidade. E foi visto que vários questionários foram feitos às pessoas após você começar o uso dos medicamentos injetáveis, e esses questionários mostraram que você aumenta o tempo de caminhada da pessoa. Coisa simples. O que a gente tem que olhar é que às vezes a gente está acostumado a escutar eu vou usar um remédio para emagrecer, mas e para a pessoa que não consegue ir ao mercado, o medicamento não é para emagrecer, é para melhorar a qualidade de vida, é para reduzir a dor crônica que ela tem, inchaço no joelho, inchaço no tornozelo, é para que ela não tenha um AVC e fique imobilizada numa cama. É nesse sentido que eu tenho que olhar para os medicamentos injetáveis. Então podemos dizer que a semaglutida, ela proporciona ao emagrecimento e, na consequência disso, o coração bate mais forte. Bate mais forte. Ele tem mais saúde. Bate melhor, evita complicações, temos menos arritmias, temos menos infarto, temos mais fôlego para a gente andar. E esse é o nosso objetivo. Doutor, pessoas com artrose costumam usar muito anti-inflamatórios. Se elas passam a sentir menos dor, isso pode reduzir o uso desses medicamentos e trazer benefício direto para esse sistema cardiovascular? Anti-inflamatório é um inimigo do coração. Uau! Preste bem atenção. Anti-inflamatório, medicamento que é comprado em todas as farmácias, aliviador. É liberado, venda livre. Exatamente. No entanto,
ele é um medicamento que causa alívio da dor, quando a dor é uma inflamação, e quando bem indicado é um ótimo medicamento, mas ele pode lesar o teu rim, pode te causar uma insuficiência renal aguda, ele aumenta a tua pressão, então a tua pressão não está controlada, tu tem aumento de pressão, ele pode causar um sangramento digestivo, uma hemorragia digestiva alta, e nós não queremos isso. É como a gente pontuou desde o início, a gente deseja, quando usa um medicamento, a gente tem dois grandes objetivos, melhora da qualidade de vida e redução da mortalidade. Eu tenho que preencher os dois para fazer o uso do medicamento. Saber por quanto tempo eu vou usar. Não é que eu não vou usar o anti-inflamatório, tem certas doenças que ele é bem-vindo, mas ele é pontual. Aqui nós estamos falando de medicamentos que você vai ficar usando um longo tempo e às vezes por toda a vida. Eu já comparo a semaglutida e a tirzepatida como medicamentos antihipertensivos. Você começou a usar, tu foi bem indicado, bem tratado. Qual é o objetivo de tratar a hipertensão arterial? Evitar um infarto, um AVC e uma insuficiência renal a longo prazo. Qual é o objetivo de eu usar semaglutida ou tirzepatida quando bem indicado? Reduzir mortalidade, reduzir infarto, AVC e várias outras doenças, como a gente vem elucidando e mostrando conforme os estudos vão saindo, mas tu protege o teu rim, tu protege a tua mama, tu protege o teu sistema digestivo, tu protege a tua articulação, tu melhora do cansaço com segurança. A dose do medicamento é individualizada. A resposta é individual. O benefício vem e o tempo, como eu falei, é um comparativo a um antihipertensivo. O benefício é para sempre. Você que está acompanhando conosco o programa Estilo, falei para vocês que o programa ia ser mais do que especial. Estamos esclarecendo tudo sobre a caneta da obesidade, a semaglutida, esses benefícios todos, acompanhado pelo seu médico, para ver quais as grandes vantagens que você tem, que não é apenas sobre o emagrecimento, vários fatores da tua saúde, que o doutor fez várias vezes as colocações. Mas muitas pessoas ficam preocupadas com os efeitos do medicamento sobre os batimentos cardíacos. O que os estudos mostram? Regula melhor os batimentos cardíacos. Veja bem, à medida que você ganha peso e se torna mais sedentário, você vai ter um aumento fisiológico na tua frequência cardíaca. No entanto, a gente vê que quando a gente reduz o peso, reduz a inflamação, você tem menos arritmias cardíacas, você tem menos sobrecarga sobre os átrios, que são as cavidades superiores do coração, mostrando que os batimentos vão ficar mais alentecidos e você vai ter menos arritmia cardíaca. A arritmia cardíaca principal que a gente tem nos dias de hoje é a chamada fibrilação atrial, uma sensação de batedeira no peito, que às vezes ela acontece dormindo, ela passa, mas ela é a principal causa de formação de pequenos coágulos no coração. E o coração forma um coágulo por um batimento descompassado, e esse coágulo anda, ele vai parar onde? No cérebro. Hoje nós temos os medicamentos redutores da obesidade como armas coadjuvantes a estabilizar o nosso coração. Estabilizando o coração, eu tenho menos arritmia, eu tenho menos AVC e eu tenho menos mortalidade total, como a gente vem já falando desde o início da nossa explanação. Gente, olha só quanto esclarecimento. Que programa fantástico para você, curioso, que não tem muita informação. Você está apto a saber exatamente qual o procedimento, o teu passo, o processo de como fazer corretamente. Não vamos na ousadia de a gente começar a pensar que a gente é herói e que a gente resolve sozinho. Vamos buscar ajuda, vamos buscar o profissional correto para que a vida da gente realmente ela tenha mais conforto e mais durabilidade, longevidade. Vamos falar um pouco mais especificamente sobre a diabetes tipo 2. Qual é a relação da medicação referente às pessoas, em especial com diabetes? Esclarece para nós. Os dois medicamentos que nós temos disponíveis no Brasil, a semaglutida e a tirzepatida, são medicamentos que reduzem a glicose nos pacientes diabéticos tipo 2. Nós temos a tirzepatida como uma droga de indicação nos pacientes com sobrepeso e obesidade para
a remissão do diabetes. Ela é capaz de normalizar totalmente o diabetes da pessoa e a semaglutida também. E isso baseado em evidência. Ou seja, se você tem sobrepeso, obesidade e diabetes, você já tem, muito antes de ter uma glicose totalmente alterada, um organismo que está doente. Tu está com sobrepeso, está comendo errado, tem em torno de 40 anos de idade, e aí aparece a glicose 110, 120, 140, 160. Eu uso um medicamento, um comprimido, eu uso outro. No entanto, os medicamentos injetáveis, tanto a semaglutida quanto a tirzepatida, mostrou que são seguras para você fazer o tratamento e, no caso da tirzepatida, a remissão total do diabetes. E às vezes, e é muito comum, os pacientes após começarem o uso, atingirem sua dose adequada, individualizado e acompanhado por um profissional, você tem a glicose normalizada. Então quer dizer que, corretamente indicado este medicamento, a glicose vai ficar praticamente controlada. Ele é capaz de fazer a remissão do diabetes, é ter glicose normal. Doutor, você que está assistindo conosco aí o programa, mais uma vez eu vou salientar o tamanho da importância de nós termos aprendido e ter esclarecido todos esses fatores referentes a essa medicação das canetas. Mais uma pergunta e a curiosidade, como se procede? Claro que para cada paciente é específico. O tratamento, a caneta, que nem as pessoas perguntam, uma dose maior, uma dose menor, como se procede? Quando você optou a indicação conforme a queixa da pessoa, conforme a avaliação do exame de sangue da pessoa, você vai optar por semaglutida ou tirzepatida, você vai usar doses semanais, sempre dose baixa. E a cada 4 semanas, você vai aumentar a dose, conforme o motivo que você iniciou. E aqui é o fator mais importante. Eu não posso usar o medicamento porque o vizinho usou o medicamento e para ele funcionou. Eu vou aumentar a dose a cada 4 semanas, de modo que eu vou avaliar sua resposta nesse período de tempo, ver se eu posso aumentar a dose. E aí nós vamos chegar ao ponto que você, individual, tem a resposta máxima do medicamento. E a gente sabe que todos os estudos com semaglutida ou tirzepatida são estudos extremamente longos, que envolvem 64, 68, 70 meses de uso, para você ter o objetivo de tratar teu diabetes, tua insuficiência cardíaca, de tratar tua apneia do sono, de fazer o tratamento adequado e a melhora da tua dor articular. Não é simplesmente eu começar e fazer o uso. Veja bem, quando tudo dá certo para o uso do medicamento, a cada 4 semanas eu aumento a dose até uma dose máxima. A dose máxima da semaglutida aqui no Brasil é 2,4 miligramas. Já se fala que algumas pessoas você pode usar doses maiores, chegando até 7,2 miligramas e que isso é seguro. Mas eu não sei exatamente ainda o grupo de pessoas que vai precisar uma dose mais alta. Por isso, eu tenho que saber o porquê eu estou usando. A dose máxima do tirzepatida, que é o Mounjaro, você vai aumentando de 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, na dose máxima de 15 miligramas. Mas eu tenho que ver em quem que eu preciso chegar em 15 miligramas. Talvez eu já fiz a remissão do diabetes com 7,5 miligramas e eu vou fazer o tratamento e ficar com 7,5 miligramas e o objetivo foi alcançado. O objetivo de ter glicose normal, o objetivo de ter peso normal, o objetivo de melhorar teu cansaço. E aí você vai fazer as avaliações e manter esses níveis normais para depois, sim, nós falar não em reduzir dose, nós falar em intervalar a dose quinzenalmente, que vem sendo o que a gente tem feito, baseado nos estudos publicados, que a redução de dose muitas vezes não acontece. Acontece sim o intervalar de 15 em 15 dias, mantendo a glicose normal, mantendo-se
ativo e não piorando o cansaço e mantendo o peso que você atingiu no nível que você estava usando a dose semanal. Então, a Lucimar e a todo mundo que nos escuta, a dose é individual, ela deve ser escalonada. O processo é longo, ele não é 1 mês, 3 meses, 6 meses. Às vezes, para você chegar ao objetivo que você começou, vai demorar 6 meses. E aí eu encontrei o resultado que eu queria. A pressa inimiga da perfeição, o resultado vem, ele acontece, mas desde que você faça o uso correto, acompanhado. E às vezes vai ter que esperar para ter o resultado, que ele vai vir mais tardiamente, mas não vai deixar de responder. A gente tem visto na prática clínica diária, já são alguns anos trabalhando com a prevenção da obesidade, suas consequências cardiovasculares, renais e metabólicas. Então, você sabe que o processo é longo. E como eu comparei no início, quando você começa um medicamento para a pressão, como é que eu vou fazer? Eu vou parar semana que vem, o mês que vem, vou dobrar a dose? Não. Você vai reavaliar semestralmente, anualmente, como está a sua pressão, se o medicamento está mantendo ela controlada, para a gente preencher os 2 grandes quesitos que a gente quer. Melhora dos sintomas, estar assintomático para caminhar, para correr, para viver e para te dar mais anos de vida. É esse o objetivo que a gente tem e a gente tem que encontrar isso para fazer o uso dos análogos do GLP-1, do GIP, que são os medicamentos injetáveis. Particularmente, eu não gosto de falar em canetas emagrecedoras, eu uso medicamentos injetáveis, que é o termo mais apropriado, porque talvez, como temos visto, pelo longo tempo de uso que os estudos vêm nos mostrando e os benefícios a longo prazo, eu não posso chamar de simplesmente uma caneta emagrecedora. Agora essa é a minha opinião pessoal. Sendo que ela tem mais benefícios. Que tem muito mais benefícios. Doutora, a pergunta que eu quero lhe fazer agora praticamente é um complemento dessa resposta. Então, você faz todo um processo do conforto, das melhores condições de saúde das pessoas, que um dos objetivos principais, ou o principal de algumas, era emagrecer. Fiz um tratamento 6 meses, emagreci, dei essa sequência na medicação e aí, como a grande maioria, não sei se só do brasileiro ou das pessoas em geral, terminei, atingi meu objetivo, um esclarecimento melhor e maior, aí eu paro total, eu tomo mais um período X desta medicação. Como funciona o processo pós? Esse é o detalhe. Uma vez que você teve a indicação de usar o medicamento, você vai usar para atingir o objetivo. Por exemplo, a gente usa muito medicamento, semaglutida, mais estudado, mais estudos robustos, com benefícios cardiovasculares bem mais definidos, e a gente usa com o propósito de você melhorar a qualidade de vida, reduzir o peso, e com isso reduzir mortalidade cardiovascular. Mas em 6 meses, às vezes, eu nem cheguei nesse objetivo. E se eu parar precocemente, 80% das pessoas que param voltam a ter o seu ganho de peso, a piora do cansaço, a piora dos marcadores inflamatórios, a piora da glicose. Então, é como eu disse, o medicamento é de uso longo, crônico e prolongado. Lá na frente, depois de alguns anos de tratamento, talvez tudo deu certo, eu posso passar para de 15 em 15 dias? Às vezes sim, e o resultado vai se manter. Novos estudos vão nos nortear e a gente está aqui para tentar sempre esclarecer que os medicamentos injetáveis vieram para ficar. O tempo de uso é longo. Tu tem que conversar com o seu médico sobre isso. Doutor, que alegria ter tido o senhor aqui conosco, esclarecendo, fazendo detalhe minucioso sobre a curiosidade de quem é leigo, da grande parte das pessoas e das pessoas que acompanham, estudam e sabem melhor o significado, justamente para evitar comprar por aí e sim a gente ter uma certeza daquilo que a gente vai, até porque é o organismo, é o corpo da gente. Se a gente não cuidar do corpo da gente, realmente, para isso é importante nós buscarmos as pessoas indicadas, os profissionais extremamente especializados. Algumas considerações para a gente, doutor, sobre
tudo isso que nós conversamos referente a esta medicação, a característica dela, de onde ela é? Quem criou? Os laboratórios que criaram a semaglutida, representada aqui no Brasil pelo Ozempic, pelo Wegovy e pelo Povistra, foram os países nórdicos, tá? Bem como a tirzepatida. Então, são países de primeiro mundo que, de repente, estão dominando o mercado mundial com um medicamento que age em vários frontes, porque ele não melhora só o teu cansaço, ele faz remissão do diabetes, perde peso, tem uma melhora metabólica, reduz cansaço, você está reduzindo mortalidade, talvez alguns tipos de câncer você vai estar tendo menos expressão, você tem menos pessoas precisando de máquinas de hemodiálise, isso já provado em estudos específicos, desenhados para isso. Então o medicamento, a meu ver, é fantástico, quando bem indicado, bem colocado e reavaliado periodicamente com o seu médico, com o propósito que você indicou. Eu não posso usar para mim o que o vizinho, o meu colega de trabalho usou para ele, visto que eu tenho uma genética, ele tem a dele, eu tenho meus hábitos, ele tem o dele, eu tenho uma idade, ele tem a dele, eu tenho um problema, ele tem o dele. Mas o medicamento pode ser usado adequadamente nos dois. Às vezes as respostas vão ser diferentes, as doses vão ser diferentes, mas para isso a gente tem que saber titular e saber o objetivo que você deseja para aquela pessoa. Não é receita de bolo. É como digo do remédio da pressão. Você tem hipertensão com 40, com 20, com 80, com 50. O remédio é o mesmo para todo mundo? A minha resposta é não. É individualizar cada pessoa em cada idade e às vezes você vai ter que fazer até modificações ao longo da vida do medicamento da pressão. Talvez caminhamos para algo nesse sentido nos medicamentos injetáveis. Doutor, se por tão pouco tempo, 3 anos mais ou menos em média, esse laboratório de pesquisa já conseguiu dar tanta validade a mais para para parte de grandes problemas que nós temos individuais de saúde, imagina ao longo do tempo estudando mais ainda, evoluindo mais ainda essas medicações. Novas moléculas, outros laboratórios, várias coisas vão surgir linda. E a gente quer que venham coisas robustas. E aí, Lucimar, a gente quer coisas robustas no perfil de segurança, no uso contínuo e entregar um resultado de melhora na qualidade de vida e redução de mortalidade. Esse é o objetivo que a gente deseja. E eu quero que cada vez mais tenhamos ótimos medicamentos para a gente poder servir a quem tem um problema de saúde. Esse é o nosso ofício do dia a dia. A gente vai conversando e vai se tornando cada vez mais gostoso. A curiosidade sua e minha é cada vez maior. Mas você que acompanhou conosco, todo esse bate-papo com o Dr. Diego Rumon vai ser dividido em 2 blocos, em 2 programas. Você vai acompanhar na semana que vem e na próxima, agora de julho, você vai acompanhar as 2 programações inteira, inédita, com o Dr. Diego, explicando e esclarecendo tudo sobre esta medicação que tão bem está fazendo para a saúde da gente. Mais uma vez, procure o seu médico de confiança, converse com ele, não queira fazer um turismo até o Paraguai e comprar uma medicação sem saber de onde ela foi feita, para que realmente ela serve. Tudo é perigoso, a gente precisa saber a fonte correta, até porque você vai estar injetando para dentro do seu organismo. Doutor, que alegria tê-lo aqui conosco no programa Estilo, a primeira vez, de muitas outras agora. Vocês podem ficar tranquilos que a gente vai roubar o doutor lá do seu consultório, para que ele venha esclarecer outros assuntos muito importantes para a gente ter os nossos cuidados da nossa saúde e ter uma vida mais saudável. Doutor, o senhor está ali no prédio na Policlínica Wilson Aita, anexo ao Hospital de Caridade, no 2º andar, já há um bom tempo, todos os dias. Que coisa boa, né? Conversando. Viajando, buscando informações e sempre dando mais longevidade da vida da gente para que a gente possa controlar mais o nosso coraçãozinho, que todo dia temos muitos impactos aí na vida, né? Exatamente. E Lucimar, eu tenho a minha colocação, talvez final, é a seguinte. Olha só,
Hoje eu tenho um problema, eu posso usar 1 ou 2 medicamentos. Depois que eu tive um infarto ou um AVC, eu tenho um problema bem maior, pode ser a minha morte, porque pode ser um mal súbito, isso acontece. No entanto, eu posso prevenir com 1 ou 2 medicamentos e não ter que tomar 5 ou 6 ali na frente e ficar extremamente limitado por um infarto, por um AVC ou por uma doença degenerativa osteoarticular que a obesidade tem como a sua maior causa complicações cardiovasculares, metabólicas, renais e articulares. Então, não deixamos de tomar algo hoje, usar por um longo tempo e não ter que sofrer ali na frente com um monte de medicamento ou até às vezes, né, com um AVC incapacitante. Se a sua dor for muito intensa, vamos procurar o médico para que dê a medicação adequada, né? Doutor, que alegria, muito, muito obrigado. Deus abençoe e que você possa vir muitas outras vezes aqui conosco. Até logo pra gente. Um abraço, eu que agradeço a participação e espero ter tido a oportunidade de entrar no lar de vocês e esclarecer algumas coisas. Tem coisas que a gente também tem dúvida para trazer para vocês, mas a gente tem tentado ir atrás, sanar as dúvidas e fornecer de maneira mais adequada, de maneira individualizada para cada pessoa, como a gente tentou colocar em todo o nosso bate-papo aqui, para dar segurança a você de estar usando o melhor para você, para a sua vida, para ter menos complicações e viver feliz. Vamos cuidar da nossa saúde. O programa Estilo encerra aqui com uma imensa alegria que a gente conversou com o Dr. Diego Rumont, cardiologista, onde realmente ele esclareceu muito, muito, muito delicadamente todo esse processo dessa nova medicação que está revolucionando a saúde de todo mundo. E que bom e que veio mais medicações dessa com os seus especialistas para que a gente possa ter uma longevidade bem mais saudável. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês. E no próximo programa teremos mais novidades. Fique sempre ligado conosco.